E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, então sejam bem-vindos. Que frio! Já queria falar que tá um frio do caramba. Essa semana aqui fez muito frio. Com certeza um desses dias foi o dia mais frio do ano, não tenho certeza disso, mas com certeza foi. E eu já queria começar falando que em toda a existência, em toda a história do universo, da existência dos humanos, o homem sempre foi privilegiado em relação ao xixi comparado com as mulheres. Mas no frio não é não. No frio não é a mesma coisa. Mijar com a mão gelada é muito difícil. Muito difícil mijar com a mão gelada. As mulheres reclamam da dor do parto porque nunca tiveram que mijar com a mão gelada. Então, que escroto falar isso. Eu queria começar esse episódio falando que o primeiro episódio, não sei se vocês ouviram, mas ficou bem ruim. Ficou picotado o áudio, ficou tudo picotado. Então eu gravei no microfone do fone e aí o áudio ficou picotado. Então no segundo episódio eu baixei outro aplicativo. Aí eu gravei no microfone de novo do fone e ficou picotado. Então acho que o problema, não sei se era no aplicativo. Então hoje eu tô gravando no microfone do celular. Então não sei se vai ficar melhor, porque eu comecei a gravar aqui e eu só vou descobrir depois que parar de gravar. Então eu espero que não fique zoado dessa vez. Então eu tô gravando com o microfone do celular e talvez pegue o áudio externo, porque no microfone do fone pega mais o áudio da minha voz porque tá perto da minha boca. Mas no do fone vai pegar tudo externo. Então eu tô gravando aqui dentro do meu carro de novo. Tô gravando dentro do carro. E às vezes o cachorro pode começar a latir, pode passar um carro na rua, alguma moto. E vai ser um problema porque talvez saia no áudio. Então eu espero que não passe nenhum carro. E olha lá, os cachorros começaram a latir. Não sei se vocês estão ouvindo, espero que não. Porque se tiver vai atrapalhar tudo o áudio aqui. Mas eu tô gravando no carro, então a acústica fica melhor. Para quem ouviu o segundo episódio, o episódio passado, sabe por que o carro tem a acústica melhor, porque eu tô dentro de um Celta. E o Celta tem a melhor acústica do Brasil. Então espero que esteja top. Esse carro que tá me dando dor de cabeça, muita dor de cabeça, porque carro velho é assim mesmo, né? Carro velho dá dor de cabeça. É, essa semana aqui, eu acho que eu precisei dar carga na bateria do carro 2 vezes, porque antigamente eu tinha show e aí eu andava com o carro praticamente todo dia. E aí quando começou a quarentena, eu não tava mais andando tanto com o carro. Tava saindo, tipo, de vez em quando, quando eu precisava sair, eu saía. E aí a bateria do carro começou a morrer, né? E aí precisava dar carga na bateria. E essa semana foi 2 vezes que precisou dar carga. Não sei como é que tá a bateria do carro agora. Não vou testar, porque seria um desagrado para vocês ouvir o barulho do desapontamento meu do carro não ligando. Então, esse carro tá me dando trabalho. Eu acho que eu tava pensando que eu vou inventar o kit Celta. Para quem tem Celta vai entender o que eu tô falando, que é o kit Celta. Que o kit Celta é o quê? 3 objetos que consistem no kit Celta. Que é o cabo da bateria, para dar carga na bateria. A famosa chupeta, né? Famosa chupeta, que se você tem um carro, a única chupeta que você vai conseguir é essa, dar carga da bateria. Então, já desiste de qualquer outro tipo de chupeta. O segundo item do kit Celta é a corda, uma corda, porque caso a chupeta não der certo, você vai precisar rebocar o carro. Então já leva uma corda já que é para assegurar que tudo vai dar certo. E o terceiro e mais importante item do kit Celta é o que? É um terço, sabe? Aquele terço com a cruz. Para você rezar para Deus para conseguir um emprego melhor e trocar de carro. Porque ninguém merece ter um Celta. Já tô pagando pecado de outras vidas, com certeza, tendo esse carro aqui que só dá dor de cabeça. Tem um cachorro latindo agora. Eu espero que não esteja saindo áudio. Mas vamos continuar aqui porque já começou, né? Agora não tem para que parar. Já começou a gravar. Então vou beber uma água aqui. Tem uma novidade também que eu queria falar, que é a novidade pra quem ouve o podcast, né? Que no caso é ninguém. Mas tem uma novidade que agora eu comecei a disponibilizar o podcast também no YouTube. Comecei a colocar no YouTube. Já tá nas plataformas de podcast. E agora eu coloquei no
no YouTube também. Então, se você estiver ouvindo pelo YouTube, já se inscreve aí no canal do YouTube. As plataformas de podcast, se inscreve também, ou curte, ou segue, ou dá like. Eu não sei como é que fala na plataforma de podcast, mas assina aí, ou curte ou se inscreve na plataforma de podcast. Eu resolvi colocar no YouTube porque não tem ninguém ouvindo isso aqui, né? Eu sei que claro, tem algumas pessoas que estão ouvindo. Tem algumas pessoas, não muito também, né? Dá pra contar nos dedos, nos dedos de uma mão, na mão do Lula, inclusive. Pouquíssimas pessoas, mas tem. Tem um ou outro que tá ouvindo. E aí eu resolvi colocar no YouTube que talvez chegue mais pessoas a ouvir e distribuir a alegria que é a minha voz, essa linda voz, pelo Brasil. Mas eu coloquei no YouTube porque primeiro que é mais uma plataforma para divulgar o podcast, né? Então, às vezes a pessoa não tem nenhuma plataforma de podcast, aí dá para ouvir no YouTube também. Consegue ouvir no YouTube. E o outro motivo também é que eu pretendo mais para frente, se possível, conseguir uma câmera boa e um microfone bom. E aí o que eu vou fazer? A ideia é fazer o vídeo pro YouTube. No YouTube eu coloco como vídeo. Nas plataformas de podcast eu coloco só como áudio. E aí com o microfone e uma câmera, dá também até pra trazer convidado. E aí eu faço trocando ideia com a pessoa e tal. E converso com os amigos meus. E, sei lá, às vezes não só com humorista, mas também com tipo, qualquer outro tipo de profissão. Dá pra fazer uma coisa mais elaborada, né? Então eu coloquei no YouTube pra já ir criando, não público, mas e já tá no ritmo já, sabe? Porque aí se eu conseguir comprar uma câmera e um microfone, já vai estar lá já e é só continuar o que eu tô fazendo agora. Então, tô colocando no YouTube mais por causa disso. Né? Bom, eu achei essa ideia aceitável, não vai dar muito trabalho, é só subir pro YouTube, mas vamos ver como é que vai estar daqui pra frente esse podcast, que tá me dando medo. Vou confessar pra você. Peraí, deixa eu beber uma água. Tá me dando medo esse podcast porque eu não sou de ficar me abrindo sobre nada. Tipo assim, eu converso com as pessoas sobre as coisas, mas eu não sou muito de abrir intimidade e tal. E eu sempre fui assim, né? Então eu tenho medo de quem tá ouvindo esse podcast, pra mim, às vezes expor alguma coisa ou alguém. Então eu comecei a ficar pensando nisso, de quem tá ouvindo esse podcast, sobre o que eu vou falar, tá entendendo? Porque e se eu falar alguma coisa que alguém não quer ouvir? Ou se alguém ficar chateado com alguma coisa que eu falar, alguma história que eu... Às vezes aparece alguma história na minha cabeça, eu acho que é legal contar, quando vai ver a pessoa não queria ouvir. Ou também eu começo a falar uma história que no final das contas não foi bom pra mim. O final eu que me lasco no final da história e a pessoa não queria falar, apesar de eu não falar nome de ninguém, né, nesse podcast aqui. Eu vou tentar evitar nome o máximo, mas pra não ficar expondo nada nem ninguém mesmo. Só se precisar falar alguma coisa de alguém, dar crédito pra alguém, aí sim eu vou falar. Mas eu tava pensando nisso, que eu tô com medo de quem tá ouvindo. Eu já é filtrado, né, o que eu vou falar. Porque eu fiz esse podcast pra mim poder falar. Só pra mim ligar e começar a falar aqui, tirar as ideias da cabeça, porque às vezes eu assisto alguma coisa, eu vejo algum filme, assisto algum stand-up, leio algum livro, e aí eu sinto que eu preciso falar. Só que não tem pra quem eu falar. Então eu fiz esse podcast aqui pra mim fazer, para mim poder falar essas coisas, né? Falar o que eu queria falar. Mas ainda assim tem um filtro aí que eu não vou falar de tudo. Eu tava até pensando em, depois que eu parar de gravar esse episódio aqui, no final, eu gravar um degrau mais abaixo dos meus sentimentos. E aí eu abro o coração mesmo, só que daí esse áudio fica só pra mim, só pra trabalhar mesmo de falar e colocar pra fora sentimentos e tal. Não sei se vou fazer isso, mas eu tô pensando em fazer. Mas eu tô com medo. Tô com medo de fazer esse podcast, não vou mentir. Eu sou meio perdido da cabeça. Às vezes eu acho que minha cabeça não tá certo. Mas também eu acho que todo mundo assim, né? Todo mundo tem problema e... Assim como todo mundo devia fazer academia para cuidar da saúde
física. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia para cuidar da cabeça, porque esse mundo é muito louco, principalmente hoje em dia, que é tudo muito rápido, tudo acontece nessa internet maluca. E eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. E se eu tiver condição, mais pra frente, com certeza vou fazer terapia, porque eu não sei se minha cabeça está certa ou não. Queria falar isso, que eu tô com medo de quem tá ouvindo. Então, se estiver ouvindo, me dá um... Não. Se estiver ouvindo, não fala nada. Só continua ouvindo. Não precisa falar que ouve, não, porque senão eu vou ficar pensando... tipo, essa pessoa tá ouvindo, então eu não vou falar tal coisa, ou vou falar sobre tal coisa. Então, se estiver ouvindo, obrigado por ouvir, mas não precisa falar pra mim que você ouve não, tá? Guarda, guarda pra você essa informação. Só segue a gente no caso eu, né? Só segue eu no YouTube ou na plataforma de podcast. E muito obrigado desde já por você estar ouvindo. Você tem um lugarzinho especial no meu coração, apesar de eu não saber quem é você. Então, vamos falar de alguma coisa aqui que eu queria falar. Dessa semana. Essa semana aqui que... Essa semana fez um ano. Essa semana, não lembro que dia que foi, mas fez um ano que eu me apresentei com os 4 amigos. Eu fiz um show junto com os 4 amigos, foi em agosto do ano passado, 2019. Esse show que foi uma coisa muito louca na minha vida. Foi um dos dias mais legais que eu já tive na comédia, assim, dentro da comédia, nesse quase 2 anos que eu tô fazendo de stand-up. Esse dia foi um dos mais legais porque, imagina, eu fiz 4 amigos com 9 meses, depois que eu tinha começado. 9 meses de comédia só eu tinha. Imagina, 9 meses antes, eu tava em casa suando frio, tentando achar algum show pra fazer, alguma apresentação pra fazer. Aí teve uma apresentação em Jundiaí. Eu cheguei uma hora e meia antes do show, comprei o ingresso, cheguei antes pra conversar com a galera que tava produzindo. Aí eu conheci a galera que tava produzindo, que é 2 humoristas aqui de Jundiaí, o Giacomo e o DVD. E aí conversei com eles lá, eles deixaram eu fazer o show. E aí eu tava num restaurante pra umas 30 pessoas, eu acho, tinha no restaurante, 20, 30 pessoas. Falei 2 minutos, fiquei 2 minutos no palco, esqueci as piadas, travei, não conseguia falar, gaguejei, falei tudo errado. Foi 2 minutos no palco, 30 segundos, eu gravo todas as apresentações, né? 30 segundos, desses 2 minutos, 30 segundos eu fiquei, porque eu não lembrava do que eu tinha que falar, eu não levei o papel, não levei nada. Então eu tava muito nervoso, bem difícil. E aí 9 meses depois, eu tava num teatro lotado com acho que 500 pessoas, 600 pessoas, não lembro, fazendo show com o maior grupo de comédia do Brasil. E tipo, é o maior grupo de comédia da atualidade, não tem como discutir isso, mas talvez seja o maior grupo de comédia do Brasil que já teve no Brasil de stand-up, nesses quase 20 anos de stand-up. E com os dois, nesse grupo, com 4 pessoas, 2 dos maiores humoristas do Brasil atualmente, né? Que é o Afonso Padilha e o Thiago Ventura. E eu tava no palco fazendo show com esses caras, 9 meses depois. Foi tipo o meu show de número 31? 30? Nem sei como é que fala isso, 30º? 31º. Deve ser isso. Mas era tipo o show de número 30, por exemplo. Era alguma coisa assim, 30, 31. 9 meses antes, eu tava num palco nervoso, suando, 2 minutos no palco. 9 meses depois, eu tava num teatro com os maiores humoristas do Brasil fazendo um show. E o mais legal de tudo é que depois do show, os caras me parabenizaram. Tipo, eu gravo, né, as apresentações, e meu celular tava gravando do lado do palco. E aí dá pra ouvir o Ventura, tipo, falando, parabéns, foi legal e tal, não sei o que. Eu tenho essa gravação aí, eu deixo no celular. Nenhuma outra gravação eu deixei no celular, mas essa eu deixei porque eu acho bem legal. De vez em quando eu tô meio mal mesmo, assim, sabe? Quando às vezes quando eu fazia um show ruim, ou às vezes quando as pessoas ficam deprimidas, né? Deprimida não, porque depressão é uma doença. E você não fica, ou você é depressivo ou não é. Não tem essa de, eu tava meio deprimido. Não, você tava meio baqueado. Você tava baqueado. Quando eu tô meio baqueado, eu pego esse áudio, eu coloco o áudio e escuto, falo, ó, que legal.
9 meses de comédia eu tava com os caras me parabenizaram e tal. E eu acho isso bem legal, tá entendendo? E aí, tipo, em 9 meses eu tava com os caras fazendo comédia. Claro que não foi por mim, foi graças ao Gilbert, meu grande amigo Gilbert César, o pai meu pai, né, na comédia. Gilbert, quem conhece sabe, ele é meu pai. A gente sai por aí às vezes fazer show, fala que ele é meu pai e a galera compra. A galera fala que não tem pra que duvidar. A gente apesar dele ser bem maiorzão do que eu, não tem pra que duvidar que é pai e filho. Então, meu pai aí da comédia, Gilbert César, um dos caras mais engraçados que eu já conheci na minha vida. Um cara que eu devo, na comédia, ele me apresentou tudo e todo mundo. É um cara que vai estar guardado no meu coração pra sempre. Ele, a galera da Tico Produções também. A galera da Tico, o Vandriano e o Marquinho, que eles produziram o show dos Quatro Amigos. Então, a gente fez uma parceria lá, assinei até contrato com eles, então eles estão me ajudando também na comédia. Também tem um lugarzinho especial no meu coração. Tem um santinho aqui em casa que igual como o Gui Preto fala do Afonso Padilha, que ajuda ele a Bruno Luiz. E eu tenho um santinho aqui em casa também. Coloco lá a foto do Gilbert, do Vandriano e do Marquinho, só para agradecer tudo que eles já fizeram por mim já. E tem um lugarzinho especial no meu coração. Então, fez 1 ano que eu fiz os Quatro Amigos. Bem legal, né? Saber disso, apesar da a gente não tá fazendo nenhum show. Hoje, ninguém mais tá fazendo show nenhum. Então, ver aquilo foi bem legal pra mim. E é isso, né? Eu queria falar mesmo. Eu resolvi mesmo falar de que eu fiz esse negócio do Quatro Amigos. Foi mais pra colocar num episódio do podcast, né? Porque o episódio do podcast vai ser o quê? Quatro Amigos. Pra chamar a atenção. Tem que fazer um clickbait. Então eu resolvi falar desse negócio do Quatro Amigos aí, que foi um dia bem legal pra mim. Foi o dia que eu conheci os caras. Eu tinha o canal já também, o canal Comédia com Legenda. Então os caras já conheciam eu. Eles não conheciam eu pessoalmente, mas eles sabiam quem era eu por causa do canal. Ele já assistia o canal, já comentava, já acompanhava. E isso também é um bagulho muito louco, porque os caras começaram a seguir eu nas redes sociais, né? Tipo assim, hoje em dia eu não tô entrando tanto nas redes sociais. Acho que vai fazer 2 meses. Quase 2 meses já que eu não entro. Eu entro, mas eu entro bem às vezes. Bem às vezes não, eu entro todo dia, mas eu não fico mexendo. Eu entro só pra ver notificação, entro 1, 2 vezes por dia só, pra responder alguma mensagem. Mas, uma coisa também que eu tô meio viciado agora, quando eu entro no Instagram, o Dave Chappelle tá fazendo um show lá em Ohio, lá, né? Um lugar que chama Yellow Spring. Que é tipo um lugar que eles fazem casamento. Eu não sei como é que chama isso. Mas é um lugar tipo que eles fazem casamento. É um gramadão assim. Aí tem tipo um deck de madeira. E lá tem casamento. E o Chappelle tá fazendo show lá. E quem quiser ver como é que é só colocar no YouTube Dave Chappelle 836, se eu não me engano. É um mini especial. Não é especial de comédia. Tava tendo o George Floyd lá, foi morto. Aí ele fez um mini especial. Entra lá no YouTube, lá no canal da Netflix. Netflix is a Joke, é o nome do canal. Você vai ver como é que é o lugar que ele tá fazendo show. E aí ele tá fazendo show lá e toda semana ele leva algum convidado. Eu achei que ele fazia 2 shows por semana, mas eu acho que ele faz quase todo dia show lá. Eu não sei, mas toda semana ele faz o show lá e ele sempre leva algum convidado diferente. Já foi o David Letterman, foi Sarah Silverman, foi... Quem mais foi? Chris Rock foi também. Ainda eles fez até, pela foto lá que eu vi, eles fez uma chamada de vídeo com o Jim Carrey. Olha isso. Quem mais? Bom, tem uma galera lá que abre pra ele também. Tem a Michelle Wolf, o Mo Armour. Tem todos os amigos dele lá. E aí essa semana quem tava lá era o Bill Burr. Então já entra no elenco o Bill Burr e Dave Chappelle no elenco. E aí eu vi que ontem o Bill Burr ficou lá essa semana. Aí ontem foi o Kevin Hart. Então o elenco era Kevin Hart
Dave Chappelle, Bill Burr, e fora a galera que abre pra ele, que é uma galera boa pra caralho. Então, imagina você tá nesse show. Imagina fazer esse show. E aí, o que eu queria falar é que eu entro no Instagram, sempre que eu entro eu vejo a notificação, respondo mensagem, se tiver alguma mensagem eu respondo, e aí eu vou direto pra conta do fotógrafo do Dave Chappelle. Porque o Dave Chappelle tem um fotógrafo, e aí ele fica colocando as fotos de todo mundo. E aí toda vez que eu entro no Instagram, eu vou direto na conta dele pra ver como é que tá lá. É a única coisa que eu ainda não consegui livrar do Instagram é isso. Pra quem quiser saber o Instagram do fotógrafo é... Eu marquei aqui porque eu não lembrava, é Candy T-Man, é o nome do Instagram. Candy T-Man. Candy de doce, Candy T T-Man. Candy T-Man. Não sei o que significa isso, mas essa é a conta do Instagram dele. Procura lá que tem um monte de foto maneira, muito louco, lugar top. Dave Chappelle não tem erro. Então, isso me fez ficar não. Isso me tá fazendo eu não conseguir me livrar disso na rede social. Toda vez que eu entro no Instagram, eu tenho que ver se aconteceu alguma coisa, se alguém mais de convidado foi lá. Ah, foi o CK também, acho que semana passada. Luiz CK foi lá. Não dá não. Se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia lá por causa do coronavírus. Mas seria muito legal ir. E o que eu queria falar é que... Nossa, viajei. Mas o que eu queria falar é que depois que os caras começaram a seguir eu na rede social, tipo, tem depois que eu entrei na comédia, né, na verdade. Antes no meu Instagram eu colocava um monte de foto, colocava umas frases que eu escrevia, achava engraçado, eu colocava no Instagram, fazia story, colocava piada no story, fazia um monte de coisa. E aí depois que eu entrei na comédia, uma galera começou a me seguir, uma galera mais conhecida, uma galera da comédia mesmo. Aí eu comecei a pensar, será que eu continuo postando essas coisas? Porque o que a galera vai pensar de mim? Eu fico pensando nisso, o que os outros vão pensar de mim? E aí eu comecei a diminuir. E aí quanto mais a galera da comédia me seguia, menos eu postava as coisas no Instagram. Então começou a ficar assim, aí começou a galera via meus stories, eu falava, ei caramba, estão vendo meus stories, será que eu posto isso? Será que eu não posto? Será que eu posto isso no feed? Será que eu não posto? Eu comecei a pensar, comecei a controlar o que eu postava ou não. E aí, eu não sei porque eu fiz isso. Na verdade eu sei, né? Porque eu não quero também, às vezes o cara olha e fala, nossa, que cara idiota. E aí para de seguir eu. Eu não quero, eu não quero perder um seguidor, porque eu já perdi muito seguidor. Eu percebi isso que eu já devo ter perdido. Porque eu não posto nada no Instagram. Eu parei de. Porque meu Instagram, eu uso para as três coisas no Instagram. Pra postar foto de quando vai ter show. Aí tem a agenda de show, eu vou lá e posto. Eu posto a foto do show. Eu vou lá no show, faço o show. Se eu tirar alguma foto no show, eu posto essa foto do show. E também agora eu tenho o canal Comédia com Legenda. Eu posto quando eu coloco algum vídeo novo, eu divulgo lá, né, no Instagram. Então eu uso para postar a foto de quando vai ter show, a foto do show e o canal Comédia com Legenda. Só que como não tá tendo show, então não tem foto de onde vai ter show, porque não tá tendo show. Como não tá tendo show, não tem foto do show. Então, só sobrou o quê? Só sobrou o Comédia com Legenda. Então, antes de eu parar de entrar no Instagram e no Facebook, eu só postava coisas do Comédia com Legenda. Eu ainda continuo postando só isso. Mas aí a galera começou a parar de seguir, porque não tinha mais foto de nada, era só foto disso. E a galera que não é fã de comédia mesmo, não tem pra que seguir eu. Então eu perdi muito seguidor por causa disso. Mas eu também não ligo também. Quer seguir, segue. Não quer seguir, não segue. Quer ouvir o podcast, ouve. Não quer, não ouve. Se você tá chegando até aqui, você é um guerreiro, uma guerreira. Continue com a gente e continue escutando. E, apesar de não entrar nas redes sociais, eu sou muito legal e eu vou estar aqui toda semana. Tô até pensando em fazer mais de uma vez por semana, viu? Tava pensando, como eu tô em casa mesmo, eu tava pensando em fazer 2 vezes por semana, porque sim, ué. Eu queria fazer aquele quadro lá, no primeiro episódio eu falei que eu queria fazer um quadro respondendo pergunta, e aí eu percebi que ninguém mandava pergunta, porque ninguém escutando. Então, não tem ninguém escutando, ninguém manda pergunta, não tem o que responder pergunta. E aí eu tava pensando em abrir uma caixinha no Instagram e responder a pergunta aqui no podcast. Então eu abri a caixinha lá, a galera mandava pergunta
e aí eu gravava o podcast. Em vez de responder no Instagram, eu respondia aqui no podcast. Então eu tô pensando nessa ideia ainda. Não sei se eu vou fazer, eu tô pensando nisso ainda. Foi a primeira ideia que veio na minha cabeça, eu ainda tô arredondando ela. Então, talvez eu faça isso, talvez não faça, mas já tô aqui avisando que pode ser que você escute essa linda voz mais de uma vez por semana. Então, peraí, deixa eu beber água aqui. Eu nem lembro o que eu tava falando. O que eu comecei a falar mesmo disso? Que eu não tô entrando na rede social, né? Bom, eu não tô entrando na rede social. A gente só pra ver o Chapelle. Tô com medo da galera que me segue. Medo não, né? Tô com medo de quem tá escutando. Não sei o que eu falo, o que eu não falo. Mas a galera me seguir no Instagram, eu comecei a regular o que eu posto, o que eu não posto. Comecei a filtrar isso. Isso fez eu parar de mexer tanto também, de ficar postando tanto. Mas é isso aí, né? Vamos continuar aí. O que der, deu. O que não der, não vai. Essa semana aqui eu acho que eu não assisti nada. Eu acho que eu não lembro de ter assistido alguma coisa pra me falar aqui. Eu assisti alguns especiais de comédia também. Assisti documentário. Não assisti nada importante pra vir falar. Bom, eu não assisti nada essa semana de legal pra compartilhar, então não vou compartilhar nada que eu tenha assistido. Mas essa semana eu li 3 livros. Essa semana aqui eu li 3 livros. Dois deles eu não vou falar nada porque era livro curtinho. Um acho que tinha 60 páginas, se eu não me engano. O outro tinha umas 80, eu acho, 80, 90 páginas. Então, não tem pra que eu compartilhar também, não era nada demais. Mas eu li um também que é bem legal. Chama Oportunidades Disfarçadas 2. É do ator, o cara é brasileiro, o autor é brasileiro, Carlos Domingos. E arrotei. Não precisava falar isso, né? Mas é um livro muito bom. Eu já li o primeiro. Eu tenho o primeiro, inclusive, eu comprei no sebo aqui de Jundiaí. Muito bom esse livro. Para quem gosta porque é um livro de negócio, né? Negócio, administração. E eu gosto pra caramba desses assuntos. Eu estudo pra caramba. Eu fiz curso, não sei se é curso, mas eu fiz uns cursos online, sabe? De empreendedorismo, porque é um assunto que eu curto. E eu li vários livros, já comprei várias coisas. Eu assinava até uma plataforma do Flávio Augusto, que é um empresário brasileiro muito top. Eu assinava com o meu amigo Fábio. A gente assinava que também nós parava pra conversar e falar de negócio e nós ia longe, hein, falando. Porque é um assunto que ele também curtia, ele tem uma padaria. Então nós dois trocava bastante ideias sobre negócio de negócios. Negócio de negócios. Mas a gente conversava sobre isso e assinava lá e via todos os empreendedores brasileiros. Um monte de história top. Eu aprendi pra caramba sobre isso. Apesar de não ter nenhum negócio, eu ainda pretendo ter no futuro, quem sabe. Não sei sobre o que. Sei que não vai ser de drogas, porque esse podcast é contra as drogas. Não é não. Não é contra as drogas. Mas de negócios, para quem curte negócios, é um livro muito bom, porque é um livro ele já fala oportunidades disfarçadas, que é um livro de meio de insight, sabe? Ele conta as histórias das empresas. Ele conta geralmente das empresas grandes. O primeiro livro, se eu não me engano, era 200 histórias. Tipo assim, como surgiu tal coisa, tal produto de tal empresa. E o segundo é basicamente uma continuação, só que outras histórias sobre outras empresas. Às vezes até mesma empresa, mas outra história. É um livro muito louco. Fala o surgimento da Netflix, de onde o cara tirou a ideia da Netflix, de onde o cara tirou a ideia do Uber, da Nubank, falou nesse livro aí também. Um dos... Eu não lembro de todos os casos, mas um dos casos mais legais lá que eu achei o mais interessante foi um cara que ele criou um lápis que no meio da madeira do lápis, não lembro se era no meio da madeira ou se era no final do lápis, mas ele colocou semente de árvore. Então, quando você acabava o lápis, em vez de você jogar fora, você plantava
a ponta do lápis que sobrou. E aí crescia uma árvore. Daí você cuidava e virava uma árvore. E eu achei isso aí genial, né? O cara fazer um produto desse, eu não lembro o nome da empresa. É, não sei nem se tem no Brasil. Talvez acho que nem tenha no Brasil isso. Mas eu achei genial essa ideia. É, o cara criou isso e eu acho que devia todo mundo. Porque hoje em dia, essa parte de educação ambiental, que é um assunto também que eu já li alguns livros sobre, é um assunto bem legal e também que mexe com a cabeça, porque se você entende um pouco mais sobre o assunto, aí você fica. O que nós tá fazendo com o mundo? Nós tá acabando com o planeta. No caso, não com o planeta, né? Nós vai acabar com o jeito da gente viver. Porque o planeta vai continuar aí. O planeta tá aí há 4 bilhões de anos e não vai ser nós que vai acabar com ele. Nós vai acabar com nós mesmo. Nós vai matar a gente. O planeta vai continuar aí, vive vivão. Então, tem que cuidar da terra. Cuide da terra, mas não vire vegetariano. Ou vire, mas não fique chato. Mas o livro é bem legal. Se você curte negócio, mas também não é só para negócio, porque dá ideia bastante sobre tudo. Porque mesmo se você não tiver uma empresa ou não se interessar em ter uma empresa, às vezes você pode ter uma ideia no serviço, porque todo mundo precisa, todo mundo resolve algum tipo de problema no serviço. E, e esse livro ajuda você a tirar alguns insights e ter algumas ideias. Então, recomendo. O livro também fala bastante sobre fracasso, que é uma coisa importante pra caramba. Eu acho, pelo menos, que é uma cultura que a gente não tem aqui no Brasil, que eu acho que deveria ter. É uma das piores coisas que é com o Brasil, que é lá do fundo mesmo, da raiz do Brasil, que atrapalha tudo o resto na continuação do mundo, no mundo do Brasil, né? Na continuação dos brasileiros. É essa parte do fracasso que. Porque nos Estados Unidos, eles têm uma cultura do fracasso mesmo, sabe? Porque uma pessoa que fracassou lá, uma pessoa que, por exemplo, fechou 5 empresas, tentou 5 vezes e não consegui, e teve que fechar a empresa porque não deu certo, é uma pessoa bastante experiente. Então eles tratam essa pessoa como uma pessoa experiente, não como uma pessoa fracassada que não consegue nada na vida. E isso é importante, porque essa pessoa, ela tem a experiência, ela sabe como não fazer. Que é importante você saber como fazer, mas é importante saber como não fazer. Então uma pessoa que, por exemplo, fechou 5 empresas porque não deu certo, ela sabe mais como não fazer alguma coisa do que uma pessoa que tem uma empresa que está dando certo por enquanto. Então, tipo assim, não que uma pessoa seja melhor que a outra, mas é que é uma cultura que aqui no Brasil a gente diminui uma pessoa que não dá certo em algum negócio. Se a pessoa tenta uma vez, não deu certo, todo mundo vai tirar sarro da cara dela e ela vai desistir. E não existe isso de desistir. Nada você consegue assim. Então eu acho esse negócio do fracasso, eu acho importante pra caramba a gente ter isso. É claro que tem casos e casos, né? Às vezes a pessoa não aprende nada com o fracasso e isso não adianta nada, porque é como aquela frase que eu não sei se é exatamente do jeito que eu vou falar, mas tem uma frase que é: o ruim não é você errar, o ruim é você não aprender nada com o seu erro. Tenho certeza que a frase não é assim, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Que não tem problema você errar. A gente é humano, a gente erra. O problema é você não aprender nada com esse erro. Então, de tudo negativo, você vai tirar algum ponto positivo. O livro fala bastante de crise, ideias que surgiram durante crises de guerra, de pessoas que morreu, ele falou de pandemia, mas não teve nenhum caso exatamente sobre a pandemia. Mas a gente está vivendo num período de pandemia que está tendo crise em vários setores, né? Então, se reinventar durante a. Porque é durante a crise que a gente se reinventa. A gente, né? Eu falo como se eu tivesse alguma coisa. Mas é durante a crise que as pessoas se erguem mesmo, a empresa ou qualquer outra coisa. Porque é aí que ela vê que a água tá batendo na bunda e aí vai pensar em alguma coisa. Porque se tiver todo mundo bem, você não vai querer melhorar. Porque você já tá bem. Você não vai pensar em melhorar. Você vai pensar em manter aquilo. Agora, se tá indo mal, você vai pensar em melhorar. Então, o livro é bastante legal para você ter essa mentalidade de sempre melhorar, independente de como tiver as coisas. E essa cultura do fracasso que a gente devia perder aqui no Brasil para
para melhorar tudo, em relação a tudo, educação, política, segurança, porque uma coisa influencia a outra, é tipo um dominó, que é uma peça que derruba todas as outras, né? Então, tô falando meio sério aqui, né? Não escrevi nenhuma piada, eu tô só falando do livro, só que eu só. O nome do livro é esse, eu tô lembrando das coisas que tinha no livro e eu tô falando. Então é isso aí, fracassem com um certo limite também, né? Não se afoguem nas dívidas. Fracassem com sabedoria. Passou um carro aqui, não sei se saiu o áudio. Mas fracassem com sabedoria, que é o quê? Que é errar pequeno, que tem a frase que é R sempre, R pequeno. Que já fui para outro lado. Mas é isso aí. Oportunidades disfarçadas. Tem o livro 1 e tem o livro 2. Recomendo os dois porque é muito bom. Então, se você tiver nada para ler, tiver com dúvida aí se lê alguma coisa ou se não lê nada, lê esse livro que é muito bom. Recomendo. E abra um negócio. E me chame de sócio. Eu cuido, não vou ter dinheiro para investir, mas eu cuido da parte financeira e fujo com o dinheiro. Então, é isso aí. Oportunidades disfarçadas. Eu acho que eu não tenho mais muita coisa para falar. Então, já vou falar sobre as notícias dessa semana. Para quase encerrar aqui, que eu também já queria avisar já que as notícias, eu vou sempre avisar isso, que eu não leio notícia também. Porque assim, no meu celular, quando eu vou pesquisar alguma coisa no Google, aparece algumas notícias, né? Tipo, eu arrasto pro lado para ir no Google, aí aparece uma notícia ou outra. E eu não abro nenhuma notícia, não abro notícia, mas às vezes aparece uma notícia lá que eu falo, essa é interessante. Mas eu só leio a manchete e saio fora. Então, eu também não fico procurando notícia, eu só vejo as notícias que aparecem para mim. Ou as notícias que chegam, né? Às vezes chega no WhatsApp, às vezes eu escuto de relance na televisão, mas eu não fico procurando nenhum tipo de notícia, não. E essa semana aqui foi uma notícia que aconteceu lá no começo da semana, foi quase semana passada, mas foi essa semana aqui, que foi o Bolsonaro que levantou o anão achando que era uma criança. O Bolsonaro levantou um anão achando que era uma criança. Olha isso, já é a piada pronta já. Não precisa falar mais nada. O Bolsonaro levantou o anão achando que era uma criança. A piada já tá pronta já. Olha esse cara. Como que. O cara que não sabe a diferença de um anão e de uma criança, ele não pode controlar um país. Nem uma creche. Mas esse cara não pode controlar nada. Esse cara não. Eu não vi o vídeo, eu não cheguei a ver o vídeo, porque eu fiquei imaginando o anão se debatendo. O Bolsonaro levanta ele e o anão se debatendo. Aí eu não abri o vídeo porque eu não queria tirar essa imagem da minha cabeça, que é muito melhor do que. Vai que o anão é fã dele. Às vezes não era nem o anão, era só uma notícia pra chamar a atenção. Então eu fiquei com essa imagem na cabeça do anão se debatendo, que é muito mais engraçado, eu achei muito mais divertido. Então, já, se você não viu, vê que deve ser divertido. Mas se não vê também, fica só com essa imagem na cabeça do Bolsonaro levantando um anão achando que é uma criança. O cara não sabe a diferença do anão e de uma criança. Será que ele confunde também a criança com o anão? Que às vezes ele vai numa creche lá e sai dando tapa na cara de vagabundo falando que é anão, pervertido, mas na verdade é só uma criança que tem a cara de mais velho, né? Que tem umas crianças também. Que tem umas crianças que tem cara de novinho e tem umas crianças que já tem uma cara de. Já nasceu com uns 30 anos já. Uns Adailson da vida, uns Rodolfo. Essas crianças aí já nasceram com uns 35 anos já. Então, às vezes, ele vai numa creche lá, vê um Rodolfinho, acha que é um anãozinho, dá um tapa na cara da criança achando que é um anão. Então tem que tomar cuidado com esse cara aí, que ele é muito louco, só fala merda. Não sei como ele chegou onde ele chegou, mas já fica aí que como é que fala? É uma oportunidade não. É uma esperança, né? Esperança é a palavra. Que se o Bolsonaro chegou na presidência da República, o céu é o limite, meu filho. Então, essa é a primeira notícia que eu vi. Outra notícia também que eu não... Ó,
Não tenho certeza de nada, mas eu vi lá que parece que vai começar a Fazenda 20, que eu nem sei como existe ainda essa merda de programa, mas vai começar a Fazenda 20 e, tipo, na manchete tava escrito lá, não sei o que lá, Fazenda 20, e aí dava pra ver a foto de duas pessoas, pelo menos que eu consegui ver, que era era o MC Biel e a... Como é que é o nome dela? O MC Biel e a MC Mirella. Eu não vi quem tava mais, eu não abri lá pra ver quem que era, mas o MC Biel e a MC Biela. A MC Mirella. Olha, você imagina esses dois limpando bosta de vaca, pegando ovo de galinha? Eles não fazem isso. Eles já cresceram no berço de ouro já. Esses dois, eu tenho certeza. A MC Birella não... É Birella, né, no caso. Vou chamar ela de MC Birella. Porque eu errei, achei engraçado. Mas o Biel veio de uma família boa. Esse cara não sabe. Não sabe fritar um ovo. Não sabe limpar a bosta de uma vaca. O que vai cozinhar pra essas pessoas? Vai ficar todos eles lá sentados, sem fazer nada. Lá de boa. A, a MC Mirella lá, dançando, cantando com autotune, e ela vai ficar tranquila, né? Porque pelo menos lá não vai ter ninguém jogando Free Fire. Então já vai ficar mais tranquila pra ela. E eu não sei como as pessoas assistem esse programa ainda. Como é que a pessoa assiste A Fazenda? Eu não tenho nada contra A Fazenda. Se você tá ouvindo e você assiste A Fazenda, já queria falar que não tem problema nenhum você assistir A Fazenda. Você, mesmo assim, tem um lugarzinho especial aqui no meu coração. Já aproveita que você está ouvindo. Arrotei de novo. Se inscreve no YouTube, se estiver ouvindo no YouTube. Se inscreve, segue, curte na plataforma de podcast, que eu não sei como é que fala. Mas curte lá ou segue ou se inscreve. E não tem problema não. Aqui tem espaço para todo mundo. Inclusive, o que mais tem é espaço, né? Porque não tem ninguém ouvindo. Então, pode assistir A Fazenda e me escutar aqui. Saiba que eu não assisto. Já queria falar. Não assisto. Não vou assistir. Porque não tem graça. Não é um entretenimento que eu goste. Mas, se quiser assistir, você assiste. Sem julgamentos. Vamos só zoar quem tá lá dentro lá. Porque é um bando de pessoas sem sentido nenhum. A Record às vezes exagera, porque uma vez, um tempo atrás, eu vi a notícia que eles queriam colocar a Nájila, aquela mina que bateu no Neymar, e é um monte de gente aleatória que eles colocam lá só pra chamar a atenção, e às vezes é até pessoa que cometeu algum tipo de crime, alguma coisa, e tudo isso pra ganhar audiência, e eu acho que não precisa disso. Então isso eu acho bem zoado da Record, mas fazer o que também, né? Quem sou eu? Falou o cara dentro de um Celta, gravando sem fone. Não sei se está bom, não sei nem se está ouvindo isso aqui. Espero que esteja. Espero que não esteja picotado, igual os dois primeiros episódios. Falando dentro de um Celta. Então não tenho moral nenhuma para falar. Quer assistir, assiste. Quer contratar, contrata. Inclusive me contrata. Edita o vídeo, hein? Apesar de não saber muito bem de edição. Mas me contrata aí que eu aprendo. Então a Fazenda 20 tá chegando. Não assistem. Mas se quiser assistir também assiste. Não tem nada a ver com isso. Outra notícia que eu vi também. Quando que foi isso? Eu não lembro quando é que foi. Mas uma mina que é ex-atriz da Disney. Bella Thorne o nome dela. Ela lançou um site pornô. Não sei se ela lançou um site. Acho que ela não lançou um site pornô, não. Acho que ela lançou um filme num site pornô. Ela lançou um filme num site pornô. E parece que depois do lançamento do filme dela, caiu o site. Ela derrubou um site pornô. Primeiro que o site pornô deve ser o site mais forte que tem, né? Porque é milhares de audiência. Como é que fala? Audiência, né? Audiência. Cliques. Visitas. Milhares de visitas por dia, né? E ao mesmo tempo, principalmente à noite. Mas é um universo aí de visita, né?
E aí ela conseguiu derrubar com o filme dela. Eu não. Eu não. Eu não sei qual é o site. Não sei qual site que ela derrubou. Quer dizer, derrubou quando saiu o vídeo, né? Agora deve estar de boa já. Mas eu não sei qual que é. Pesquisa lá, Bella Thorne, que você vai achar qual site que é também. Se você se interessar, já pesquisa já. Eu nem lembro como que é a interface de um site pornô. Já tô admitindo aqui que eu nem lembro como é que é. Porque eu sou muito cagão. Tenho medo mesmo, vou falar, eu tenho medo. Eu tenho medo de dar ruim no meu celular e no meu computador. Eu tenho medo real mesmo. Tanto que no meu notebook, eu cubro a câmera. Acho que isso aí é normal, né? Acho que a maioria das pessoas cobre a câmera. Mas eu cubro a câmera do meu notebook. Se eu precisar falar alguma coisa importante com alguém, eu não falo perto do meu notebook, nem do meu celular. Já tô esperto com o celular também, que todo mundo sabe, né? Que o celular tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Às vezes eu tô lá de boa, aí a mulher do Google fala, você quis dizer não sei o quê? Aí quando eu vou ver, o Google tá ouvindo o que eu tô falando. Ô Google, vai cuidar da sua vida, porra. Eu esqueci o nome dos dois caras que criou o Google. Mas eu vou meter a culpa no Zuckerberg. Ô Zuckerberg, caralho. Vai ficar ouvindo, caralho? Tá ouvindo agora? Porque eu tô gravando no celular. Ô, cuide sua vida, porra. Fiquei bravo aqui. Desculpa aí, Zuckerberg, também. Com todo respeito, viu? Que você é o cara que bateu 100 milhões de... 100 milhões de patrimônio aí. E tem 36 anos. 36 anos, 100 milhões de dólar. O cara nem tem que eu... É 100 mil... Não é 100 milhões? Lógico que não é 100 milhões. É 100 bilhões. 100 tem. 36 anos. O Elon Musk, esses dias aí, eu vi também. O Elon Musk ganhou 8 bilhões em um dia. Quer dizer, virou o quarto cara mais rico do mundo. O Jeff Bezos aí voando. O Bill Gates voando. Zuckerberg voando. O Elon Musk deitando o cabelo. Eu aqui dentro do Celta ainda vou continuar reclamando do Celta, hein? Que o quanto tiver o Celta, eu tô reclamando. Porque Celta é igual DST. Quem tem não assume. E quem já teve fala com orgulho que teve. Eu achei essa piada tão boa. Eu escrevi uma vez no Instagram. E eu achei ela tão engraçada. Mas não tem show pra testar, pô. Então eu tô contando aqui no podcast. Se você der risada, ia falar pra você avisar eu, mas como eu não quero saber quem que tá ouvindo, não avisa não. Eu só... Quando tiver show, você vai no meu show, eu vou contar essa piada. E aí se for engraçado, você ri. Se não for, você fala, André, não é engraçado não, mas eu não tinha escutado antes não, viu? Tô escutando aqui pela primeira vez. Pode mentir, eu não ligo pra mentira não. Mas que eu tava falando? Que eu sou um cagão. Porque eu não falo nada perto do meu celular, dentro do meu notebook. Tampei a câmera do meu notebook. Tampei a câmera do meu celular também. Entre a minha capinha e o meu celular tem um post-it. Então a câmera de trás tá tampada. A câmera da frente eu ainda não consegui achar um jeito de tampar ela. Mas tô tentando. Que eu não vou ficar com o celular vacilando aí com a câmera não. Que eu sou meio noiado mesmo. Eu ouvi uns bagulho aí. Esse negócio de ficar ouvindo o que eu tô falando. Aparecer propaganda de coisa que eu falei. Nem pesquisei, mas eu falei. De repente aparece a propaganda do que eu falei. De desconfiar isso, né? Então eu já achei melhor. Parei de falar as coisas perto do meu celular. Parei de pesquisar essas coisas no notebook. No notebook nunca mexi, mas no celular também. Não sei, não faço mais isso e nem conheço mais. Manda print. E essa mina aí, a Bella Thorne, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, ela namorou com aquele mano que morreu lá, um cantor de rap. Eu não sei se ele cantava rap, acho que era rap. O Lil Peep. Morreu de overdose. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, hein? Já tô aqui avisando já. Não sou o Léo Dias, mas igual ele eu não tenho certeza de nada que eu tô falando. Mas se eu não me engano, eles tretaram, alguma coisa assim. E aí ele ficou mal, que ele já era meio bichado da cabeça já, e as músicas dele dá pra perceber isso. E ele ficou mal, usou droga e morreu. Talvez seja mentira, hein? Mas parece que a galera começou a culpar ela.
por ele ter se matado, então já fica aí no histórico dela um abaixo, hein? Não sei se devia rir disso, mas já fica aí no histórico dela uma baixa aí do Lil Peep que agora fez o site pornô, ela, né, no caso, um vídeo no site pornô e já tem um histórico bem é muito louco isso, né? Porque eu já vim reparando isso, e não é só tipo na galera famosa, mas é na vida mesmo. Tipo essa mina, ela era atriz da Disney, que é um canal infantil, fazia algum, eu não sei o que ela fazia lá, que tipo de série ela fazia, mas com certeza era uma coisa infantil. E aí ela cresceu nesse universo infantil, sendo inocente e tal. E aí ela cresce e solta as asinhas. E foi assim também só vem Hannah Montana na cabeça, qual é o nome dela? Miley Cyrus. Ela também era uma mina que cresceu na Disney, pá, e novinha, não sei o que, fazendo coisa infantil e tal. De repente aí despirocou aí no evento lá e começou a cantar as músicas, raspou a cabeça, usando droga pra caramba. E é sempre assim, né? Tipo, quem é santo se revolta e quem é revoltado vira santo. Na vida, quantos. Vê aí na sua vida, analisa isso. Quantas pessoas que você conhecia que quando era criança, pra adolescência, era uma pessoa quietinha e tímida e não tinha cara de que ia aprontar, não tinha cara de fazer nada. E aí, de repente, do nada, pra adolescência, pra vida adulta aí, despirocou total e ficou muito louco usando. Não usando droga, tô generalizando. Mas ficou bem louco aí, começou a sair e virou outra pessoa. E também tem um outro lado, que é as pessoas que nasceu, que você vê e fala assim, essa pessoa não tem futuro não. Essa aí não vai viver mais do que 20 anos. Pessoa doida mesmo, doida, usava droga e cadeia, crime, roubava. Não roubava só bala da Americana, não. Roubava o caixa da Americana. Que já é um outro nível nunca roubei o caixa, viu? Porque eu sou uma pessoa também que tem um problema com isso. Não consigo ser esse tipo de pessoa. Nunca roubei a Americana. Mas essas pessoas doidas aí, que de repente, quando você vai ver, tá na igreja. Você passa na frente da igreja, a pessoa tá lá de terno e tal. Que é 880. As pessoas que quando era muito loucona, do nada virou santa. E as pessoas que você via que era meio santa, santo também eu falo no sentido de uma pessoa que você via que não tinha tendência pra ficar doidona. É uma pessoa que era santa fica doidona. Sempre assim, né, na vida. Então, queria acabar com esse questionamento aí. Falar que a vida é muito louca. Se você é santo, despiroca. Se você é despirocado, vira santo. Porque tem que ter os dois lados da moeda, tem que curtir a vida mesmo. Se você já curtiu demais uma coisa, curte outra agora. Já foi pra igreja? Vai pro bailão. Poucas. Via pro bailão? Vai pra igreja. Vai pro monte, vai rezar, vai orar. Eu lembro de uns caras que eu conhecia que era da igreja, que quando eles queriam ficar com a mina, eles oravam junto. Olha isso, orava. Ele e a mina orava. Pra ver se Deus tocava no coração deles, de saber se eles tinham que ter um relacionamento ou não. Que não faz sentido pra mim, né? Mas não faz sentido, né? Que pra mim, quando que ajoelha tem que rezar é a menina, né? Que tem outra exposição também, mas é ela que ajoelha e ela que faz a parte dela e eu faço a minha de ficar de pé. Entenderam, né? Então já fica aí já e curte a vida. Se você é doidão, fica santo. Se você é santinho, vira doido. Morou? Eu acho que eu vou acabar. Já tô quase uma hora falando. Eu falei que eu não ia falar mais de uma hora. Por isso que eu quero fazer um mais. Porque eu não queria fazer mais de uma hora de podcast. Uma hora eu acho que tá bom. É até muito, né? Porque ninguém me conhece. Por que você vai ouvir uma hora de eu falando? Não tem motivo. Por isso que eu acho que até aqui não tem ninguém ouvindo. Eu acho que eu tô falando sozinho dentro do carro pra ninguém. O que é muito louco, né? Pra mim, no caso. É por isso que eu também não quero saber quem tá ouvindo. Porque às vezes não tá ouvindo. Falou que tá ouvindo, mas não tá. Eu não tenho certeza. Eu acho que a pessoa tá ouvindo. E agora eu tô falando, achando que alguém tá ouvindo, mas não tem ninguém ouvindo. Eu tô falando sozinho. Mais sozinho do que sozinho.
Porque às vezes eu acho que tem, mas não tem. Que pior do que não ter é achar que ter pra não ter. Então, vou acabar aqui. Não tenho mais muita coisa pra falar, já compartilhei demais. Vou gravando ainda, tá? Porque aqui que o tempo máximo é 60 minutos. No outro aplicativo podia gravar mais, tanto que o outro episódio ficou maior. Esse aqui é 60 minutos. Então já deve tá acabando aqui. Quer dizer, tá acabando, né? Tenho mais 4 minutos pra falar. Então, mas eu já vou encerrar já. Eu já falei o que eu tinha que falar. Eu acho, né? Essa semana aqui não aconteceu muita coisa. Mas o que aconteceu eu falei aí. Espero que você que tá ouvindo esteja ouvindo até agora. Aproveita e se inscreve para receber os episódios. Porque eu vou postar uma vez por semana, é certeza. Tô pensando em postar 2. Então já se inscreve aí para receber sempre que eu postar. Se inscreve no Facebook. No Facebook não, no, no YouTube. Se inscreve lá no YouTube. Mesmo se você escuta em plataforma de podcast, se inscreve no YouTube só para dar uma força lá, né? Porque sim, pô. Você é bacana, você é legal. Então se inscreve lá. André Otávio Podcast no YouTube. Então muito obrigado por você ter escutado até aqui. Hoje eu vou dar. A dica que eu vou dar hoje é a seguinte, porque todo mundo precisa beber água, né? A gente precisa beber água. Todo mundo tem que beber água. E agora com esse coronavírus, todo mundo precisa o quê? Lavar a mão. Então você tem que lavar a mão, toda hora lavar a mão. Agora você tem que beber água toda hora e lavar a mão toda hora. Só que se você bebe água toda hora, você vai mijar toda hora. E a água do mundo tá acabando. Então minha dica é o seguinte: beba bastante água e para ajudar a natureza, lave a mão com seu próprio xixi. Tchau.